Sejam bem-vindos à sabedoria sublime. Às vezes os nossos desastres vida fora é porque nos falta alicerce familiar, minha gente. É porque nos falta a estrutura que nos sustenta e que nos dá condições de amadurecer. Porque o mundo vai evoluir no dia em que nós estivermos no eixo da nossa verdade, fazendo o nosso papel e gerando filhos mais saudáveis e mais evoluídos, mais solidários, menos indivíduos, mais pessoas. A isso nós chamamos de catequese, cristianismo. As outras religiões dão outros nomes, mas no fundo, o que a gente quer é ser uma pessoa emocionalmente educada, capaz de viver com o outro, de oferecer o que tem de melhor e de receber do outro a mesma coisa. Como seria bom se todos nós tivéssemos condições de ouvir essas frases ao longo da vida. Deixa eu ver a mão machucada. Quando a nossa mãe se interessava pelo joelho esfolado, pela mão machucada, ela tinha acesso a outros lugares em nós que não eram físicos. Quantas vezes a minha mãe, curando um joelho esfolado, ela curava uma tristeza dentro de mim. A gente só virou gente porque alguém se interessava que a gente não dormisse tão tarde. Se talvez a gente se não tivéssemos escutado as repreensões que nos educam, a gente não daria nada nesse mundo. A gente teria sido movido pelas preguiças que são tão próprias da adolescência, quando a gente não quer nada nessa vida. Ou então quando nos autorizava o contrário do que estava dizendo. Filho, não chora. Aí é que a gente chorava mesmo. Porque nada nos faz mais chorar do que quando uma pessoa que nos ama e nos fala, não chora. Sabe quando você ama? É quando o seu choro é plenamente autorizado. Quando o outro não tem urgência em saciar o próprio egoísmo de não querer alguém sofrendo ao lado. Mas a frase não é para ser interpretada ao pé da letra, é para ser interpretada no seu avesso. Quando alguém que nos ama fala, não chora, é porque ela está nos dando o direito de chorar tudo que a gente precisa chorar e que às vezes a gente não tem direito. Nós estamos muitas vezes proibidos de chorar, porque às vezes você precisa chorar, mas não sabe por quê. E se você chorar na frente do outro, ele racional que é, por que você está chorando? Aí o que a gente fala? Não sei. O choro alivia. E os que nos amam sabem que às vezes um bom sorriso só é construído depois de muitas e muitas lágrimas. Nesta vida o que a gente mais precisa é ter ao lado pessoas que nos ajudem a educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque somente assim a gente vai chegando ao que Deus quer de nós. Porque a educação da alma, dos sentimentos, do pensamento, é que nos tornam homens e mulheres livres, para que a gente possa ser exatamente aquela que Deus quis. Para a gente poder dizer sem medo que se hoje eu sou livre, é porque esta liberdade foi construída pelas pessoas que me amam. O que a gente tem fica mais bonito quando a gente divide. Divide um brinquedinho, divide uma bolachinha. Alguém começou a educar os seus sentimentos, os seus entendimentos, e você começou a florescer nas suas possibilidades. Aristóteles dizia que quando você olha para uma semente, você vê todas as possibilidades da árvore, mas não é garantia que se torne. Você tem que colocar no lugar certo, favorecer, colocar nas condições ideais para que a semente floresça com todas as suas possibilidades. O cristianismo em nós é a mesma coisa. Um dia você recebeu tudo isso em semente, em estado de semente, o batismo, as primeiras falas que você foi sendo capaz de entender sobre o que significa ser cristão. Porque se alguém não tivesse retirado você do seu egoísmo, é bem provável que você ainda estivesse repetindo todos os condicionamentos do indivíduo.
Alguém se dispôs a civilizar a sua alma. Do indivíduo à condição de pessoa. O indivíduo, aquele que não se divide, não porque não quer, porque não pode. E depois você vai assimilando os valores do ser pessoa, que de acordo com a filosofia cristã, ser pessoa é aquele que se tem e se tendo se dá. Só posso dar a você aquilo que antes eu possuí. Se eu ainda não sou dono de mim, dificilmente eu me darei com qualidade a alguém. Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sob a condição de pessoa. Mas um dia, num lar, que é um sentimento que nos ocorre, eu gosto de fazer essa distinção. Lar não é um aglomerado de paredes e móveis. Lar é um sentimento que nos ocorre. Eu estou às vezes diante de algumas pessoas que significam um lar para mim, porque me colocam no eixo da minha verdade. O outro me desperta naquilo que tenho de melhor. O outro me educa, o outro me faz pensar de forma elevada, o outro me faz sentir de forma elevada. E aí se eu identifico como amor. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Se não existe autoestima, dificilmente a pessoa se sente amada por Deus. Sabe, a gente às vezes tem alguns processos humanos que se a gente não resolve, a fé no sobrenatural é impossível. A gente tem um hábito terrível de se olhar a partir do defeito. A gente às vezes viveu coisas maravilhosas o dia inteiro, um detalhezinho que foi ruim, elege o dia todo. E eu sempre digo, o primeiro gesto evangelizador é dizer que Deus nos ama. Não vou falar em mudança de vida, não vou falar o que você tem que fazer, não, eu só vou dizer a você isso: Deus ama você. Depois desencadeia-se um processo de crescimento, de conversão, que não é você se tornar uma outra pessoa, não. Conversão é você se tornar exatamente quem Deus fez. Deus não errou com você, Deus não errou comigo. Nós não temos que nos transformar naquilo que não somos. É que às vezes a gente é a pessoa certa, na situação errada, no relacionamento errado, na escolha errada, na profissão errada. Quando a gente fala, Deus nos protege, nos defende, tem gente que acha que ingenuamente é só colocar uma cruz no peito e está tudo certo. Eu tenho um escapulário aqui que me protege tanto. Sabe o que nos protege? O que nos blinda contra a ação do demônio? Amor próprio. É a primeira instância do amor de Deus. Quem se ama tem um profundo respeito por si. Este é o ponto nevrálgico para a gente ser cristão. Quem não tem respeito por si, dificilmente vai entender o valor da cruz. Quando eu assumo, eu sou uma pessoa de valor, nada nem ninguém pode apagar o meu valor. Auto-amor é uma blindagem que Deus põe em nós para nos livrar das armadilhas do diabo. Você pode observar, quando é que o inimigo de Deus tem mais forças em nós? Quando a gente deixa de se amar. O diabo nada de braçada numa consciência que não tem respeito por si. O respeito que eu tenho pelo meu corpo, pelos meus sentimentos. É por isso que nós precisamos nos ajudar a restaurar a autoestima uns dos outros. Nós estamos todos muito machucados pela vida. Quantas vezes a nossa autoestima vai pelo ralo por causa daquele infeliz que você alojou no seu coração e permitiu ter autoridade afetiva sobre você. Não tinha um pingo de amor por você, não tinha um pingo de respeito, e você concedeu àquela pessoa autoridade afetiva, inclusive para influenciar a sua maneira como se enxerga. Eu sei que você já ouviu essa frase de forma negativa, mas hoje eu vou dizer para você de uma forma muito positiva: se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. Olha o valor que você tem.
Você é um território amado por Deus, você é um território respeitado. O sacrifício da cruz foi justamente para que nós tivéssemos o direito de levar essa dignidade adiante, de não sermos capacho emocional de ninguém, porque o cristão está blindado com o alto amor. Eu primeiro me amo e depois me ofereço a quem passa pela minha vida, porque só quem se ama pode amar alguém. Senão a gente é sempre um poço sem fundo, querendo que o outro sempre nos dê aquilo que a gente nunca se ofereceu. Imagina que eu vou esperar que você me ame primeiro. Imagina, quando o seu amor chegar na minha vida, eu já terei feito o meu dever de casa. Ele só vai completar o que eu já tenho. É assim que Deus marca a nossa testa. Você, quando põe um filho no mundo, a primeira evangelização que você faz é essa. Não é falando de Jesus, não. É o seu amor respeitoso e você ajudando ela a se amar. Vida fora, o sinal da cruz está sobre você. E o sinal da cruz são dois amores. Um que eu tenho por mim, outro que eu tenho por Deus. E nesse amor que eu tenho por mim, eu encontro os meus irmãos. A pessoa que não se sente amada nesta vida tem muita dificuldade de acreditar que Deus ama ela. Portanto, hoje a conversão que Deus pede de cada um de nós é esta: se enxerga, reconhece o valor que você tem e acredite. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Por mais que você erre, por mais que você se perca, Ele sempre estará pronto, esperando por você. Deus só não é capaz de deixar de me amar. Quem mais você perdoou na vida? Certamente quem você mais amou. Não precisa dizer mais nada. Você me abraça. Essa é a música que eu mais gostava de cantar para minha mãe. Tinha um prazer enorme de deitar no colo dela e cantar isso. A pandemia levou tanta gente que nós amávamos. E a única forma de fazer justiça a esse desaforo, que é perder quem a gente ama, é a gente amando ainda mais aqueles que a gente ainda tem. Porque a ressurreição é isso. É a gente transformar a saudade numa capacidade de amar que a gente nunca, nunca, nunca termina. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa. Então a gente dá a Deus a liberdade de conduzir os nossos caminhos como Ele achar que nós precisamos que seja. Eu sempre digo isso. É um perigo a gente rezar sobre o que a gente quer. A gente pouco se conhece, então a gente corre o risco de rezar sobre a flor da pele, que é aquela camada mais superficial. Ah, eu quero isso, mas nem pensou se aquilo que você quer é o que realmente vai fazer bem a você, é o que faz sentido você querer. Às vezes a gente quer por teimosia, às vezes a gente quer para mostrar para os outros que a gente tem, que a gente fez. E Deus não se rende a essas mesquinharias nossas. Eu entrego todo santo dia minha vida nas mãos dele. Se o avião atrasa, eu entendo, não era para ir nessa hora. Se eu não posso ir, não era para ser. Ah, deu errado. Não, aconteceu exatamente como tinha que ser. Quem tem fé, quem anda sob o cuidado do Senhor, sempre vai ter este entendimento. Porque às vezes Ele fecha uma porta aqui, minha gente, é para nos proteger. Às vezes Ele nos livra de algumas situações. Naquele momento você acha que é perda. Passa o tempo e você fala: foi um livramento. Eu quero pedir que Deus nos dê, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. E uma coisa que eu acho que todos nós precisamos, sabe o que é? Renovar o nosso amor e o nosso respeito por nós. Quando você se ama, você se blinda para as ações do inimigo. Nunca mais esqueça disso. O primeiro amor que Deus tem por você é o que você se dedica.
Porque você e Deus estão juntos. Deus não é uma realidade que você busca fora. Por que vocês vieram aqui? Porque eu acredito que de alguma forma vocês confiam no meu ministério. Se um dia eu lhe der um conselho que você identificar como contrário ao que Deus já revelou para você, por favor, não acredite em mim. Porque quanto mais você mergulhar na sua espiritualidade, mais autoridade você vai ter para saber o que Deus quer de você. E você não vai precisar ficar dependendo de os outros digam para você. Não. Se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. Quando alguém fala assim, enxerga para você, mesmo que ela não tenha boas intenções, fala, está me dando um conselho bom, vou me enxergar, vou olhar para mim, vou saber quem eu sou, vou saber que Deus mora em mim e que não abre mão de mim e que vai estar comigo até o fim. Faz um milagre em mim. Se você assistiu até aqui, digite amém. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever. Que Deus abençoe a sua vida.